Oi, 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 prazer, eu sou Natasha Barbosa, professora de crochê aqui na Supremo, e a nossa aula de hoje será um estojo super versátil. Ele foi todo confeccionado com o nosso fio de malha premium, numa paleta super quente, interessante e que você pode variar conforme o seu gosto. Vamos crochetar? Oi, oi, oi! Na aula de hoje, nós vamos utilizar o nosso fio de malha premium. É o nosso fio que é feito de forma selecionada, sem emendas e com um tom muito uniforme além da espessura. Ele é 25 milímetros, tá? E vem com 140 metros. E a agulha utilizada pode ser de 5 a 12. Por exemplo, esse é o pink. Peça, eu vou combiná-lo com o vermelho. E, além disso, eu escolhi uma cor que eu acho maravilhosa e que ressalta muito bem, que é o nosso mostarda. Então, eu vou começar com meio mostarda, depois nós vamos fazer um detalhe em pink e aí vamos prosseguir com o nosso vermelho. Agora, utilizando a nossa agulha de crochê 7 milímetros, tá? Nós também vamos utilizar uma agulha de tapeceiro, uma cola Pega 1000 para artesanato, só para a gente fazer os arremates, uma tesoura, também para fazer os nossos arremates. E, além disso, nós vamos precisar de um botão. E uma agulha fininha, com uma linha também fininha, só para a gente costurar e prender esse botão. Se certifique que a sua agulha passe no buraquinho do botão, tá bom? E vamos começar a nossa peça. Com a agulha, nós vamos pegar e fazer o nosso nó corrediço. Existem duas formas de fazer. Eu gosto de fazer dessa, acho ela mais rápida e prática. Porém, se para você ainda não tá tão familiarizado, você pode fazer dessa forma, que é um Ezinho, deixando a parte cortada por cima, você entra com o dedo e traz. E o nome dele é corrediço, ó, porque a gente pode ajustar, tá bom? Esse é o nosso nó corrediço. E agora nós vamos fazer 32 correntinhas, lembrando sempre de fazê-las no tamanho do nosso cabo, não mais, não menos, tá bom? Porque se você fizer apertado, o trabalho fica repuxado no começo, e se você fizer largo, ela vai ficar larga. Então, assim, tenta fazer mantendo um padrão e ao mesmo tempo observando o cabo da sua agulha. Feitas nossas 32 correntinhas, eu vou pegar e vou fazer mais uma para a gente poder virar o nosso trabalho. E aí nós vamos voltar, nós vamos pular essa uma que nós fizemos e vamos pegar somente a alça de trás e vamos fazer ponto baixo. Ou seja, eu entro nessa alcinha aqui de trás e vou fazer meu ponto baixo pegando nela. Então, ó, vamos prosseguindo. Um ponto baixo, o segundo, o terceiro, o quarto, até nós termos os nossos 32, tá bom? Sempre pegando nessa alcinha de trás. Com os nossos 32 pontos baixos feitos, agora nós vamos fazer a próxima cor. Então, eu venho aqui, já posso cortar o meu fio mostarda e preparar para trabalhar com a próxima cor. Sendo que eu ainda não preciso arrematar, tá bom? Posso até arrematar mais para frente. E agora, nessa carreira, nós vamos utilizar o nosso pink. Então, mais uma vez, eu faço o nosso nó corrediço. Porém, eu não vou fazer ponto baixo, eu vou fazer ponto alto. Então, eu dou uma laçada antes. E, gente, vamos observar aqui. Eu quero deixar os pontos todos de um lado. Então, eu vou começar pelo comecinho e não pelo final, tá? Se eu quisesse deixar invertido, eu começaria pelo outro lado. E aí, a gente não teria todos os pontos virados para um lado só. Eles ficariam alternados, tá bom? Então, ó, fiz o primeiro ponto alto. Farei o segundo pegando as duas alças sempre. E vamos prosseguir fazendo. A nossa questão aqui é que lá no final, quando estivermos quase na curva, nós não vamos fazer somente o ponto alto para cada, nós vamos fazer mais. Fizemos até essa altura, observem que já dá um outro aspecto, né? Eu gosto que eles se iluminam, eu realmente gostei muito dessas cores. Mas enfim, chegamos aqui. Então, nesse último, eu vou pegar e vou fazer um aumento, ou seja, eu vou colocar 2 pontos no mesmo buraquinho. Então, eu fiz 31 pontos altos e aqui nesse final eu fiz um aumento. Já no meio, que é justamente nessa correntinha que nós fizemos antes para virar, ali eu vou pegar e vou fazer um aumento duplo. O que é um aumento duplo? É quando eu pego e coloco 3 pontos altos dentro do mesmo ponto de base.
Assim, eu tô acrescentando mais 2 pontos. Apesar de ficarem 3 no mesmo buraquinho, o nome é aumento duplo porque eu tô acrescentando mais 2, tá bom? E no seguinte, nós vamos fazer outro aumento, ou seja, eu fiz na seguinte sequência: 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 3 pontos altos no mesmo ponto de base e depois 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, é só a gente prosseguir fazendo 31 pontos altos até o final e depois arrematando, tá? Vamos prosseguir agora, só retornar fazendo ponto alto em cada um desses até o final da nossa carreira. Chegamos ao final e é assim que fica quando a gente dá a volta no mostarda com o pink. Agora nós vamos cortar o pink da mesma forma que nós cortamos o mostarda, para depois trabalharmos com o vermelho. Então é só a gente cortar, puxá-lo dali para ele não desfazer o ponto. E já podemos começar a trabalhar com o nosso vermelho. Se vocês quiserem, podem arrematar aqui, tá? Mas a ideia é que a nossa peça fique desse jeito. Ela é um estojo, claro, com a frente virada para frente, onde nós vamos unir essas partes e depois essa aba aí com o botão, ela vai fechar. Então, observe que ele está do tamanho que você deseja, pode ser maior, menor, conforme a sua quantidade inicial de correntinhas, tá bom? Mas ele tem que ficar do tamanho que você deseja e para mim esse é um bom tamanho, que eu sei que é até um pouco maior que uma caneta, tá? Então, agora nós vamos começar com o vermelho. Mas diferente dos outros, que nós fizemos o nosso nó corrediço, ó, que é esse aqui, nós não vamos fazer, tá bom? Nós vamos fazer uma forma um pouquinho diferente. A gente vem, primeiro eu vou pegar e vou desfazer, lembra do nó corrediço inicial? Então, eu ultimamente tenho desfeito ele após o trabalho ser feito. Por quê? Porque ele realmente ficou um nó ali marcado. Então, eu tô preferindo, depois que eu já fiz a minha carreira, eu vou lá, puxo essa perninha desse jeito e aí já faço o trabalho direto dali. Então, agora eu vou vir com o vermelho, vou entrar ali com as 2 alças, nas 2 alças. Venho e prendo fazendo uma correntinha. Aproveito já para pegar o meu fio que está solto e ir arrematando como se fosse um fio conduzido. Você coloca ele ali por trás, em cima da agulha, e vai fazendo ponto baixo prendendo ele ali. Que aí você já adianta o seu arremate, tá? Então agora nós vamos fazer o quê? Uma carreira toda de ponto baixo, com exceção da nossa quina, da nossa volta, da parte lá no final, que é justamente ela é curva, que nós vamos fazer uma sequência diferente. Mas até então, a gente está falando de ponto baixo direto até quase lá no final. Eu vou mostrar para vocês quando que a gente para, tá bom? Porque aqui, ó, a gente vem e é justamente nessa volta que nós vamos pegar e fazer diferente. Chegamos aqui e o que vai acontecer? Em cima do primeiro ponto alto do aumento da carreira anterior, ó, do pink, eu fiz um ponto baixo. Agora, no restante, eu vou pegar e vou fazer aumentos normais. Então, eu venho nesse seguinte e coloco 2 pontos baixos. No próximo, eu vou vir e vou colocar 2 pontos baixos. Vamos prosseguir fazendo aumento justamente nessa lateral. Então, a gente vem e, ó, já estamos no nosso terceiro aumento. Vão ser 5 no total. Daí, feito esses 5 aumentos, é só a gente prosseguir fazendo ponto baixo até o final da nossa volta. Ó, o interessante é que eles são importantes justamente para poderem fazer essa curvinha. Então, tem que fazer os aumentos, tá? Então, a gente prossegue e só chegar no final fazendo agora somente ponto baixo. Então, é importante observar, ó, e eu gosto que ela fique côncava assim, porque vai ajudar na hora da gente fechar a aba do nosso estojo. E é só prosseguir até o final. Chegamos aqui no final e nós não vamos cortar nosso fio vermelho, tá? Deixa ele separado, reservado. E o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a arrematar tanto o pink quanto o mostarda. Então, você pega a sua agulha de tapeceiro. Vamos começar a arrematar todos esses fios com ela, tá? A gente vem e coloca, vai passando, ó, bem pela trama do crochê, para não ficar muito aparente. Daí você leva e vai sair do outro lado. Aí você pode puxar
escolher uma altura que você vai deixar. Eu já deixaria aí mesmo. E agora é só a gente fazer o mesmo com os outros, tá? Tanto com mostarda, quanto com o vermelho, quanto com o pink. Ó, já foram devidamente levados até uma certa altura. Aí agora a gente vem com a nossa cola Pega Mil e nós vamos colocar somente uma gotinha nelas. Pega e é uma gotinha mesmo em cada ponta. Uma gota, outra gota. Mais uma. Agora é só vir e cortar esse excesso do fio, tá? Vem com a tesoura e corta esse excesso, tanto do vermelho, quanto do rosa, quanto do pink. Corta bem rente, que aí já vai estar seguro, já vai estar preso e não vai ficar aparente. Feito o corte, nós vamos voltar com a nossa agulha de crochê, justamente para o vermelho, aquele que nós não cortamos, que nós mantivemos ali. E agora nós vamos fazer pontos em volta, para fazer toda essa parte. Então, ó, onde já tem um ponto baixo, eu vou fazer outro, para fazer a quina da virada. E agora, no ponto do pink, eu vou pegar e vou fazer 2 pontos baixos, porque ali é um ponto alto, certo? No mostarda, eu faço um ponto baixo, dou uma ajeitadinha. E onde é o pink, eu vou pegar e vou fazer novamente 2 pontos baixos. Então, a gente fez um ponto baixo extra ali, 2 pontos baixos aqui, um no meio, perdão, no mostarda, 2 no pink, e agora tem que fazer um segundo ali. Só que lembram que nós começamos com uma correntinha? Pois bem, então agora a gente pega, já corta o nosso fio para preparar o arremate dele. Corta grande, não tem problema, tá? Vem e vamos fazer o nosso arremate normal. Puxa o fio, vem com a sua agulha de tapeceiro, coloca ela bem ali. E, ó, agora nós vamos passar em volta para simular uma correntinha. E esse é o nosso arremate. Venho, da onde o fio veio, eu volto com ele, passando por ali, com a agulha, ó. Nesse mesmo buraquinho, ele veio dali, eu volto por ali. E agora a gente leva lá para trás, pegando justamente as 2 alças. E agora, mais uma vez, a gente esconde ele na trama, tá bom? E depois é só arrematar. Tanto com a gotinha de cola, quanto cortando ao final, para não ficar nenhuma ponta solta. Agora vocês estão vendo como fica o nosso estojo quando ele está finalizado. Eu fiz uma costura lateral, uma costura bem discreta com o nosso fio vermelho. E foi com esse mesmo fio que eu fiz a nossa alcinha. Eu vou mostrar para vocês uma versão menor do estojo que eu fiz, bem menorzinho, foi minha amostra inicial, que eu queria ver se os pontos ficavam legais, se a combinação ficava boa. E para vocês poderem ver bem, eu peguei a mostarda, tá? Então a gente vem com a nossa agulha de tapeceiro, alinha bem a nossa peça, já pensando na dobra, na altura que você deseja, pode ser mais ou menos, eu acho que essa altura tá boa. Então a gente vem, deixa bem alinhado e vem com a agulha. Eu vou entrar, ó, pegando sempre as 2 alças. Então, eu fui de um lado para o outro e vou deixar uma ponta. Eu acabei cortando um fio muito grande, né? Mas, enfim, deixo uma ponta e depois eu retorno para arrematá-la. Agora, nós vamos para o ponto seguinte, fazendo como se fosse um zigue-zague. Então, eu vim, agora eu volto pegando as 2 alças do ponto que tá na frente e as 2 alças do ponto que tá atrás. Vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário, voltando. Claro que com mostarda tá bem visível. Com vermelho não fica visível, tá? Mas é bom que assim vocês conseguem ver. Então, agora nós estamos voltando. Ó, fica bem interessante. E vamos fazer a mesma coisa, seguindo esse caminho. Agora estamos indo. Agora voltaremos. E é assim que nós vamos fazer a nossa peça. Só prosseguir indo e voltando. Sendo que nós não vamos arrematar agora. Nós vamos continuar. Ó, tô prosseguindo. Vamos ajustar
quando for necessário, tá? E agora eu tô chegando no último ponto. Aqui é um detalhe um pouco diferente. Por quê? Nós vamos pegar e vamos voltar, ou seja, não vou adiante, eu tô retornando aqui só para dar um reforço, tá? Então, aqui, ó, ajusto o que tiver que ajustar dos dois lados. Mesmo com mostarda, ele fica discreto, né? Não fica realmente... Não dá pra dizer que ele não tá ali. Ele está, mas fica bem discreto. E agora vem o nosso segredo. A gente pega o fio e vai passando, ó, por dentro da trama do vermelho. Então, nós vamos vir ali por dentro da trama. Por quê? Porque eu quero chegar no meio dessa aba. Então, eu não preciso nem arrematar. Eu vou só passar por dentro da trama. Eu vou, ó, viram como ele fica? Agora, então, a gente vai, pega e centraliza. Por quê? Porque eu quero deixar, ó, naquele aumento do meio. Então, eu vou parar no primeiro ponto do aumento. Isso, vendo o lado direito para não ficar invertido no primeiro ponto do aumento. A gente vai parar ali. Então, eu vou andar por dentro da trama até ali. Só passar por dentro. Observando para não pegar o fio, né? Que aí vai facilmente. A gente leva ali por dentro. Cheguei. Agora, ó, mais um pouquinho. Ajusta para ficar na medida certa. Nós vamos passar e subir, ou seja, eu vou por dentro dessas duas correntinhas, bem no meio dela, das duas alças, perdão. E assim, ó, ele vai ficar desse jeito com a aba. Então, eu vou pegar, eu tenho que retornar no meio da cabeça daquele ponto, no meio justamente das duas alças e voltar. Só que eu já tenho que voltar pensando no tamanho que eu vou deixar da aba, tá? Que vai ser essa aba barra alcinha que vai prender no nosso botão. Então, pense no tamanho, já pense no seu botão. Porque, ó, vai ser esse movimento de dobra aqui para ficar. Então, eu tenho que pensar nessa medida. E aí, agora, nós vamos pegar com a nossa agulha de tapeceiro e continuar passando por dentro da trama, até chegar do outro lado. Ou seja, você não precisa arrematar. Você está costurando, você vai deixar a sua abinha, no caso, sua alcinha, e agora vai chegar do outro lado para poder costurar e unir a sua parte. Então, é um fio inteiro. Por isso até que eu cortei bem grande, para não faltar. Mas é extremamente simples. Deixa a sua aba ali, mede, vê se o seu tamanho tá bom, tá? E agora é só retornar fazendo a mesma costura que nós fizemos do outro lado. E aí eu vou fazer e retorno pra gente arrematar. Para arrematar, eu já cortei o meu fio, um lado, né? Agora, nós vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro. Vamos primeiro com o do começo, aquele que sobrou. Ó, ele ficou ali, não tem problema. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar e passá-lo, dando a volta ali, sendo que vai ser o vermelho, né? Então, não vai ficar realmente perceptível. Aqui só está porque é a mostarda. Então, agora é só a gente prosseguir por dentro da trama. Da mesma forma que a gente esconde e arremata os nossos fios normalmente. Prossigo ali. Vou até a altura desejada, tá? Posso ir um pouco mais, não tem problema. E aí, eu já vou me preparar, porque esse lado já vai estar prontinho. Eu tenho que fazer a mesmíssima coisa com o outro lado. E aí, depois é só colar uma gotinha de pega-mil e arrematar o nosso fio. Vou mostrar pra vocês. Agora, já cortamos os nossos fios e, ó, vamos vir com a nossa cola pega-mil. É só a gente vir. É uma gotinha, gente, bem ali dentro, só pra finalizar. Uma gota de um lado, uma gota do outro. E aí, depois a gente pega e vai cortar essa sobra que ficou ali, tá? E assim, já está arrematado, finalizado a nossa peça. É só a gente cortar os dois lados. E nós vamos prosseguir agora para a última parte, que é a coisa mais tranquilinha também pra gente, que é o quê? Colocar o nosso botão. Então, ó, já está arrematado, fechado, bonitinho, a aba está segura, ou seja, ela não vai soltar dali. E agora, eu vou pegar e vou colocar o botão. A gente vem, já vou fazer aqui no maior, não no menor, tá? Peguei uma linha que combina com ele, uma agulha fininha, penso na posição
e vou, ó, já colocando ele ali. Eu vou pegar passando não só pela trama, mas pelo fio também. Então, a gente pega, porque uma agulha fininha, ela exige um pouco... Pra ficar mais preso, né, mais firme, eu vou passar por dentro do fio. Mas aí é simples, só ir e voltar colocando o nosso botão. Eu dobrei a linha ao meio e assim eu vou poder prender na própria aba. Ó, volto. E estão vendo que a aba tá bem ali, dobradinha? Então, eu vou ajustar e vou prender nessa aba e assim eu vou prosseguir a nossa costura. Ó, vou passar por dentro dela agora. E assim ela fica presa. E a gente pode prosseguir fazendo desse jeito. Cuidado para não pegar do outro lado, cuidado para não furar o seu dedo. E é só isso, gente. A nossa costura vai ficar, tem que ficar firme, mas vai ficar excelente. Finalizamos o nosso estojo. Viram como ele fica? É super simples de abrir e de fechar. É uma peça prática, versátil, feita para vocês, não só para a época da escola, mas para presente, para lembrança, enfim, para você aproveitar o seu crochê. Espero que tenham gostado. Esse aqui eu também vou costurar. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só escrever e deixar o seu like.